Era diferente para você enfrentar o Fluminense, Ricardo? Sempre, sempre. Eu vou falar, a minha formação, eu não tenho como, eu olho para aqui, eu estou em casa, né? Porque são as cores, né? Isso aí não tem. Vai ser sempre diferente. Eu já enfrentei o Fluminense com o Flamengo, enfrentei com o São Paulo, com o Vasco, Botafogo, não. Talvez não. Não. E seus filhos são fanáticos, acompanham muito? Acompanham. E quando você estava em outro clube, eles torciam contra o Fluminense? Mas aí tem o Papai Final Futebol Clube, né? Como é que era o Papai isso Final Futebol Clube é uma coisa. Agora, sem o pai fora do futebol é Fluminense. E o Fluminense de agora, Ricardo, que não está exatamente num momento, numa semana muito boa, acabou de tomar uma traulitada aí do Botafogo. Como é que você vê o Fluminense de agora? Começou muito bem com o Renato. O Renato também tem então, um histórico no clube que é ídolo também. E excelente treinador. Claro, esse campeonato brasileiro não é fácil não, hein? Além do calendário, né? Eu posso falar, eu fico imaginando o cara tem que fazer milagre para ter o time sempre em todos os jogos com uma energia. Você precisa de energia para ganhar jogo. Não conheço nenhum treinador que consiga fazer com o time sem energia. Para isso, esse calendário a gente não consegue. E esse papo é um papo chato. Olha, esse papo já é da nossa época. É um papo chato. Mas não é possível que a gente consiga resolver. Porque a qualidade do jogo. O Fluminense é o quê? 2-0. Tudo bem. O último jogo. Mas você vê que não tinha punch, não tinha. O Fluminense? Exato. Sim, mas por culpa do quê? Mas eu boto a conta do calendário, não tem jeito. Sim, mas o Fluminense poupou o time a semana inteira, não viajou para o Chile. E o Botafogo, que atropelou o Fluminense, tinha jogado 3 dias antes na Argentina. Mas não era para estar cansado. Mas é assim. Quando você faz quando o Renato ele fez 3 ou 4 jogos, 5 jogos consecutivos, não foi? Em 15 dias. Assim, isso, exatamente. 3 em 3 dias. Isso tem um peso. E esse peso não é como uma semana que você recupera. E além sabendo que o Botafogo não é um clássico normal. Mesmo, eu acho que o Botafogo ainda é um time mais forte do que o Fluminense. Porque tem uma outra a segunda que tem a energia e tem a moral, né? O Botafogo vem com a moral do ano passado, né? Que isso num clássico é muito importante. O que você faria diferente hoje no Fluminense atual? O que você gostaria de ver, Ricardo? Não é mexer no trabalho do Renato, mas o que você acrescentaria? Não, aí você vai ficar sem a resposta. A chance é igual a 0, não tem nenhuma chance. Ricardo, do trabalho que fez o Diniz no Fluminense, que foi um trabalho marcante, bem sucedido durante um tempo, né? No fim terminou daquela forma, mas tinha muito essa marca registrada dele da saidinha, né? Do toque atrás, com os zagueiros participando muito do jogo, do goleiro participando muito com o pé do jogo. Você passou por isso como jogador em algum momento da tua carreira? Você teve que fazer aquele tipo de jogo como fazia o Diniz? O Diniz, ele fez isso, ele não fez só no Fluminense. Ele fez na 4ª divisão de São Paulo, né? O nome do time, qual era o Audax, né? Audax, né? Pô, então, na cabeça dele, o jogo é esse. E eu não tenho essa visão. Mas respeito e admiro. Admiro essa. Eu acho que tem um risco, mas esse risco tem que ser calculado. Não pode ser risco pelo espetáculo, não. Ele tem que ser calculado. E será que o custo-benefício compensa aí? No caso de 2003, compensou. 23, né? Em 23 compensou e muito. Depende do tipo de jogador. Se você
falar com Felipe Melo e o Nino, Nino, além da parte técnica, tem uma força, tinha uma potência, e isso ajudava. Felipe Melo era um meio de campo que veio para jogar na zaga. Isso, André, pessoas, os jogadores que têm essa qualidade. Se você pedir para um time X, eu acho que metade do que estão no campeonato não consegue fazer esse tipo de jogo. O Nino engraxaria a chuteira do Ricardo Gomes? Eu acho que ele joga até melhor. Era mais rápido. Melhor do que potente. Você? Que isso, Ricardo? Mas, olha 0x0. 0x0, vamos lá. 0x0. Você é fã do Nino? Gosto. Eu conheci o Nino. Ele não estava no Fluminense, não. Conheci o Nino. Eu posso garantir. Veja esse, seu Criciúma, em 2015. Ele estava no Criciúma e eu, Botafogo na segunda divisão. Eu vi o Nino. Mas tem dois jogadores. O treinador do Fluminense em 2004, eu vi o Thiago Silva no Juventude, Copa do Brasil. Quando eu chamei eu tinha estado no Juventude em 2002. Eu chamei o Índio, que depois foi para o Internacional, e eu falei assim, quem é esse zagueiro? Ele falou, Thiago Silva. Thiago Silva saiu do Juventude e foi pro Porto. Eu fui pro Bordeaux. Primeira coisa que eu cheguei no Bordeaux, eu quero Thiago Silva. Thiago Silva tinha sido emprestado para ao Spartak de Moscou e detectaram o vírus a bactéria da tuberculose. E eu falei, não é possível. Eu não tinha ido bem no Porto. Eu acho que não lembro nem se ele jogou. Ele foi emprestado. Eu falei, pô, por favor. Na época o Charles Camporro era o diretor do Bordeaux. Por favor, esse jogador, ele saiu resolveu o problema lá da saída do, eu acho que ele veio pro Fluminense, foi pro Milan, Fluminense depois Milan. Depois né? Milan. Eu vi o Thiago em 2004, Copa do Brasil, Fluminense e Juventude, jogando demais. Ele tinha acho que 18 anos. E o Nino eu vi no Criciúma em 2015. Mas em 2004, quando você enfrentou... Mas o Nino não era o Nino não de hoje, do Fluminense. O Nino veio... Aí, uma evolução do Nino no Fluminense. Ele chegou no Fluminense mais ou menos, né? Evoluiu de uma forma. Isso é bom trabalho e boa cabeça. Ele foi para a Rússia, né? Tá lá em São Petersburgo, lá no Zenit. Ele deveria estar na seleção, Ricardo? Não sei. Não está quantos anos? Não, tem idade, ele é novo. O Nino dá uma olhadinha aí, acho que tem 27 e tal. Ele estava antes de ir para a Rússia, né? Você acha que foi uma decisão que talvez tenha afastado ele da seleção? 28 anos. Pode ser. Difícil. Ele saiu logo depois do título, né? Saiu logo depois de 23, Não podia ter tido uma oportunidade. Ele teve... O 2023 dele foi muito, muito, muito bom. Muito acima da média. Agora, bom, eu tô falando só de uma coisa é você televisão, né? Eu vi poucos jogos ao vivo. Gostava muito, mas não... Pode ser que no dia a dia você tenha uma outra opinião.